Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, nessa bela noite que nós estamos. Deus mandou trazer uma palavra para vocês, que se encontra em Isaías. É um texto muito conhecido, um texto pequeno, um versículo pequeno que eu vou fazer agora, que é Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu nosso olheiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Irmãos, esse texto que Deus me colocou hoje de tarde para me trazer para vocês, Deus veio tocando no meu coração a tarde toda hoje. Passei a tarde em casa escutando, louvando hinos, e Deus me colocou esse texto no meu coração para trazer para vocês. E esse texto, ele é um texto que toca muito no meu coração também, porque esse texto faz parte da minha história. Há uns 5 anos atrás, eu gostava de criar pitbull, e eu tinha uma pitbull. E eu morava perto da Praça da Macaxeira, e um belo dia eu fui levar minha pitbull para andar lá, passear com ela. E eu sentei no banquinho e fiquei com a minha pitbull, e tinha um grupo de jovens crentes lendo a Bíblia. E um desses jovens me conhecia, e eu não reconheci ele. Ele disse: Gutenberg, você não quer sentar aqui com a gente? Aí eu fiz: pode ser. Ele fez se lembrar de mim. Eu jogava com você no Náutico, que no tempo eu era jogador, mas eu tive problema de corações e parei de jogar. E nisso eu comecei a escutar com eles, e ele disse: Deus mandou eu te dar uma palavra. Ele me deu essa palavra, e essa palavra me tocou muito. E ele disse: toda quarta nós estamos aqui, venha na próxima. Eu agora sou pastor de uma igreja e tal. Eu fiz: tá. Na outra quarta que eu fui, que se passaram, faltou energia geral, aí eles não teve. Na outra quarta depois, na segunda quarta depois que eu fui, choveu muito, e eles também não foram. E acabou-se que eu fui morando em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E quando eu estava morando lá, eu estava envolvido com muitas coisas erradas, envolvida com crimes, E uma dessas festas que a gente estava fazendo, regada de cachaça e cocaína, aí eu discuti com um amigo meu, e a gente acabou brigando, e ele acabou tentando me matar, mas não conseguiu. E nisso eu fui para casa, mas eu fiquei andando por Parnamirim, e parei numa esquina que estava tendo um culto. Esse culto que estava acontecendo era do lado de fora da igreja, na calçada. E eu comecei a observar, não quis chegar para perto porque eu estava de bermuda. Mas, irmãos, eu odiava crente. Nunca gostei de crente. Eu era tipo um Paulo de Társio. Eu odiava crente. Mas eu temia a Deus e respeitava. Era diferente. E assim que eu paro para ver esse culto, para um homem de moto vem em minha direção. Quando ele chega mais para perto de mim, ele mexe na cintura, eu vejo que ele está armado. Ele fica olhando para mim e vai embora. E eu continuo concentrado no culto. E de novo, uma irmã teve a oportunidade. E a irmã, quando teve a oportunidade, deu essa palavra. Quando ela deu essa palavra, eu fiquei de novo a observar, concentrado, e esse homem voltou pela segunda vez. Mas nessa vez ele voltou, e voltou com a arma na mão. Ele parou perto de mim, olhou para mim, olhou para as pessoas do culto, olhou para mim, olhou de novo para as pessoas do culto e guardou a arma. Foi até junto onde estava tendo culto e ficou de longe olhando para mim. Depois de um tempo ele ligou a moto e foi embora. E eu continuei assistindo o culto. E no meu coração alguma coisa dizia: na hora que esse pastor perguntar se alguém quer votar ou quer aceitar, eu acho que eu vou levantar a mão. E o culto acabou e o pastor não fez o convite. Mas nisso eu falei: eu vou passar junto daquele pastor para ele me dar uma palavra, para me confortar, que eu estou sim precisando. Quando eu vou passar junto dele, ele olhou para mim dos pés à cabeça, virou a cabeça e foi embora. E eu continuei, triste como estava.
Quando eu chego na esquina, uma irmã dessas que ninguém dá nada, olha para mim e fala: Deus te livrou da morte hoje 3 vezes, não foi? Eu fiz, como é que ela sabe disso? Fiquei pensando na minha cabeça. Mas aí ela falou, sabe por quê? Porque Deus vai te fazer um grande pregador. Deus vai fazer você voltar para sua terra, você não é daqui. Aí eu fiz, essa mulher sabe muito já, viu? Mas aí ela falou, Deus está dizendo para você voltar para o evangelho, para você voltar logo. Aí eu já parei e falei, essa mulher é doida. Eu nunca fui evangélico, eu nunca toquei numa Bíblia, eu não sei nem o que é uma Bíblia. Como é que eu vou pregar? Tem nem condições de eu pregar. Nisso, irmãos, não sabia eu que quem nos capacita é Deus. Ele que faz tudo. E nisso eu fui. E uma semana depois me bateu uma vontade louca de voltar para Recife e eu voltei. E aquilo estava dentro de um baile funk. Depois desse baile funk eu fui para um brega. E estava lá rodeado de mulheres, bebida, cachaça, cocaína. E de repente deu uma coisa em mim que eu saí de lá de dentro. Saí doido lá de dentro e parei na esquina. Tinha um irmão na parada de ônibus. Perguntou a mim que hora o ônibus passava e já era uma meia-noite. Eu me lembro que eu ajoelhei nos pés deles e fiz, irmão, eu também quero ser feliz que nem o Senhor. Eu quero aceitar Jesus. E de meia-noite naquela esquina eu aceitei a Jesus. Aí quando Jesus mandou eu fazer essa palavra hoje, eu fui estudar. Fui estudar essa palavra e fui estudar como o vaso é feito. Fui estudar. E nisso, graças a Deus, Deus tem sido bom comigo e já começou a cumprir as suas promessas. Aqui está sendo construído um ponto de pregação que Deus me instruiu a fazer. Essa semana, o pastor Júnior Trovão e outro pastor Isaías, principalmente o pastor Isaías, me indicou a fazer o curso da Academia de Pregadores. O curso está sendo grátis, irmãos, nesse tempo de pandemia. E o pastor Isaías me instruiu a fazer. Então eu estou fazendo o curso quer dizer, terminei o curso de teoria. Terminei mais 2 cursos de evangelismo e de pregação. E nisso, quando eu fui fazer essa palavra, eu comecei a estudar. E eu vi que o barro, para ser moldado, ele não pode ser rígido. Não pode ser rígido. E se o barro for rígido, ele precisa ser quebrado, amolecido. Eu fui estudando, descobri que o barro é avaliado separado, criteriosamente. Depois ele passa por várias coisas para ser limpo. Ou seja, criteriosamente, irmãos, quer dizer que o vaso é bem olhado para ver se não tem nada de imperfeito no barro. Só passa aquele barro que for perfeito para se fazer o vaso. E nisso eu fui estudando mais e mais. E depois que o barro é limpo, ele vai para a mão do olheiro. E na mão do olheiro, o olheiro começa a dar a moldura que quer nele. Ou seja, vai dando a moldura. E depois que ele dá a moldura, ele tem mais 7 dias de descanso. E depois desses 7 dias é que vem dar o acabamento no vaso. Depois desses 7 dias que ele vem dando acabamento no vaso, que o vaso vai ganhar brilho e vai ficar lisinho. É só depois de 7 dias. Mas aí ainda não acaba. Depois de 7 dias, que esse processo é chamado de torneamento. Quando os vasos ganham brilho, ficam lisos, depois eles voltam ao chão para sossegar, descansar por 120 horas. Ele passa 120 horas lá, para depois ele ser queimado. E quando ele é queimado numa temperatura de 900 graus, irmãos. 900 graus o vaso é queimado. Depois que o vaso é queimado por 900 graus, ele vai para o resfriamento. E esse resfriamento ele fica cerca de 72 horas
para depois o vaso ser retirado, ou seja, ele passa 72 horas para ficar pronto para poder ser usado. E nisso aqui que me refletiu o quê? Fez me refletir que Deus demora para fazer as coisas no tempo dele. Que o tempo dele não é demorado, mas para a gente, porque para Deus 10 segundos é 2 anos, e assim vamos. Mas aí, o que é que eu posso dizer para vocês? Nesse tempo que Deus me fez essa promessa que eu seria um pregador, para cá passaram vários anos. Em um ano eu passei afastado da igreja. Mas nesse ano que eu passei afastado da igreja, irmãos, Deus nunca me abandonou. Nesse ano que eu passei afastado da igreja, eu levei tiro, queima-roupa, levei uma facada aqui no pescoço. Uma facada que foi dada para matar, mas só entrou 3 centímetros da faca aqui e não conseguiu cravar mais. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o tempo de Deus demora 1000 anos para ele cumprir uma promessa ou não. Mas Deus, tudo que promete, ele cumpre. E você não vai morrer antes de Deus cumprir a sua promessa. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Nós somos falhos, Deus não. Às vezes a gente briga com a namorada, briga com o esposo, briga com o marido, briga com o noivo e já fica triste, já pensa em abandonar o evangelho. E a gente não pode abandonar o evangelho por causa dessas coisas. A gente está sofrendo, não sabe por que a gente está sofrendo. A gente está sofrendo, a gente leva... E na verdade isso não é um sofrimento. Sofrimento é você estar em cima de uma cama de hospital, é você estar doente, sem poder se locomover. Sofrimento é você não ter o que comer, não ter onde dormir. Sofrimento é essas coisas, irmão. E muitas vezes a gente passa por isso. Mas isso é o que? É Deus nos amassando para que nós pudemos ficar perfeitos. Porque se nós tivéssemos impuros, nunca vamos ser feitos de vasos. Porque, como eu disse, o vaso ele é bem amassado, bem remoído para poder ficar limpo, para ficar puro. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês essa noite. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos louvar um hino também. Um hino da Bíblia cristã, um hino da nossa harpa cristã. Ou então vamos louvar esse aqui. Eram 100 ovelhas juntas num abismo. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no abismo, e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Lembrai-vos que Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é o bom pastor, só Ele que salva. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje
pastor amado. Chora tuas feridas, chora tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no abismo e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Oh glória, glórias, meu Deus. Irmãos, vou fazer aqui uma pequena oração, e que onde essa oração chegar, que Deus abençoe casas, reestrutura famílias, abençoe muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Pai querido e abençoado Deus, eu te peço que visita aqueles lares que estão em ruínas, aquelas famílias que estão precisando do Senhor essa hora, aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas, Senhor, que estão na cadeia, aquelas pessoas que estão debaixo das pontes essa hora, nessa chuva, dormindo, sem ter um cobertor, sem ter um prato de comida, Senhor. Senhor, abençoa aqueles maridos que estão querendo separar de suas esposas por besteira. Abençoa também, Senhor, aquelas esposas que estão se perdendo no mundo e querendo deixar suas famílias. Abençoa aqueles jovens que estão nas drogas, Senhor. Pai querido e abençoado Deus, eu sei que nada sou digno de te pedir, Senhor, mas eu te peço essas coisas hoje, Senhor. E nessa noite, onde esse vídeo chegar, Senhor, que o Senhor toque muitos corações, Pai. Em tudo te peço, em tudo já te agradeço, Senhor. Amém.